Eu acho isso abusivo. Não trata de Santa Catarina como o Brasil, mas para ir para as praias todo mundo quer. Circula mais mercadoria e mais dinheiro aqui do que lá. As pessoas daqui são tratadas como brasileiros de segunda categoria, que paga a conta e cala a boca. Quem disse que o Lula é bom pro Maranhão? A vida no Maranhão é uma desgraça. Tem coisa pior do que viver no Maranhão. Como vocês não dão voto para eles não ligam para vocês. Vamos falar um pouquinho do Estado, né? A gente traz aqui, tu falou da sua movimentação no Brasil, né, as suas ideias. Tem aqui um questionamento feito por um ouvinte, e ele faz específico, porque pelo que ele fala aqui, ele deve representar alguma instituição, e a gente vai estar falando sobre a questão do esgoto, do tratamento do esgoto local, né, de uma das propostas que você tem aí da qualidade de vida para o cidadão. Vamos começar com a questão do Estado, né? Nós temos no estado de Santa Catarina, em algumas cidades, lideranças que você tem acompanhado e está visitando agora, né? E tem também uma candidatura de governador do estado, né? O Siqueira que tem, repetindo o Siqueira. É Marcelo Brigadeiro. Marcelo Brigadeiro. Porque o Siqueira, eu estava, é uma outra entrevista que a gente tem, e eu estou aqui confundindo. Desculpas aí. Eu me confundo o tempo todo. Nomes, eu sou péssimo em nomes. Mas o Brigadeiro, que é um dos pré-candidatos ao governo do estado aqui em Santa Catarina, também começa com os números quase que, dentro daquela sua leitura, ele começa a pegar um engajamento ali naquele seu público, né? Exatamente, ele apareceu bem nas pesquisas aqui pro governo. Tem uma pesquisa legal, depois dá pra até checar, ela saiu numa pesquisa da Atlas feita em Joinville. Em Joinville eu tô com 13,7 para presidente, ele tá com 12 ponto alguma coisa para governador. Então, nos polos urbanos, realmente as nossas intenções de voto sobem muito. Por isso que, inclusive, fui rodar agora no interior para aumentar nosso conhecimento no interior do estado e também aqui no litoral sul. Né? Em rádios, conversar com as pessoas, fazer eventos, fazer encontros, porque isso diminui o nosso desconhecimento junto a um público que não está nesses grandes polos. E o trabalho que a gente está fazendo em Santa Catarina ele é muito bom, porque haviam avisado para mim assim, Renan, nem adianta ir para Santa Catarina, que lá todo mundo é Bolsonaro. Assim como falaram, nem vá pra Lagoas, pro Maranhão, que todo mundo é Lula. Aí eu falei, é pra lá que eu vou. é pra lá que eu vou. Então eu fui pro Maranhão, e aí fui lá, e aí até saiu uma matéria no Metrópolis avisando que o PT tava preocupado que eu tava roubando o eleitorado jovem dele. E agora eu vim pra Santa Catarina e estou fazendo a mesma coisa com o Flávio Bolsonaro. Sabe por quê? Porque a gente tem que tirar as pessoas da ilusão e da ignorância e mostrar pra elas que existem alternativas, que os problemas que afligem a vida delas, eles têm soluções objetivas. E não eu tenho que ficar torcendo, eu tô no Maranhão, eu sou Lula pra sempre. Por que ser Lula pra sempre no Maranhão? Quem disse que o Lula é bom pro Maranhão? A vida no Maranhão é uma desgraça. Tem coisa pior do que viver no Maranhão. Digo com toda tranquilidade, as pessoas que vivem no Maranhão são tratadas igual animais lá. E aqui em Santa Catarina, a vida é muito melhor. A vida é melhor. Só que vocês têm desafios específicos. O Pacto Federativo retira muito dinheiro do catarinense, manda pra Brasília e vocês não recebem nada de volta. Quer um exemplo disso? Essa estatística que os nossos pré-candidatos aqui levantaram é assustadora. O valor que Santa Catarina manda para Brasília é 47 vezes maior o que vocês precisam para resolver os gargalos de infraestrutura no estado. Ou seja, todo ano vocês mandam um valor que, se ficasse um valor decente para vocês aqui, estradas, ferrovias, a parte de infraestrutura básica estava resolvida. Só que não, vocês ficam com estradas assim, de mão dupla, estradas esburacadas, como eu peguei na região oeste, que não condiz com o tamanho e a pujança do estado de Santa Catarina. Que hoje é um dos estados que está pagando a conta, assim, com força no Brasil. É um estado que gera arrecadação, é um estado de gente muito trabalhadora. Como resolver isso? Como conciliar isso? Porque aí eu vou para outros estados, eu também vou visitar estados do norte, em que os prefeitos recebem muito dinheiro, não tem nenhum compromisso pela vida das pessoas, mas o dinheiro veio de outro lugar, veio lá de São Paulo, de onde eu vim, veio lá de Minas, especialmente do sul de Minas, que é muito trabalhador, veio do Paraná, veio daqui de Santa Catarina. Pô, tá errado isso. Quer dizer que quem tá pagando a conta não pode ter estrutura? Não pode, tem que sempre ficar com o estado esburacado? Então, esse entendimento é muito importante. E tem um outro entendimento que é muito importante, a gente precisa colocar aqui. O catarinense não é reconhecido pelo Brasil como parte do Brasil. É tratado só como burro de carga, que tem que trabalhar, pagar imposto, mas quando a gente vai lá pra Copa do Mundo, eles vão mostrar só assim, uma favela no Rio, vai mostrar um pouquinho do Nordeste, vai mostrar um Amazonas. Pra falar de alguém do Sul, eles vão botar nem uma foto de uma pessoa, vão botar um chimarrão pra falar que é o Rio Grande do Sul. Isso é desrespeitoso. As pessoas daqui são tratadas como brasileiros de segunda categoria, que paga a conta e cala a boca. E eu acho que isso tá errado. Eu acho que o Brasil tem que ter mais a cara do sul do Brasil. O Brasil tem que parecer com o sulista na hora de ter boas cidades, boa qualidade de vida, sociedade baseada em confiança, um modelo de cooperativa. E aí tem outra coisa que todo mundo também gosta agora de tirar férias aqui em Santa Catarina. Ou seja, não trata de Santa Catarina como o Brasil, mas pra ir pras praias todo mundo quer. Né? E eu falo isso como um frequentador das praias aqui da região sul. Já fui pra Garopaba, já passei Réveillon, Garopaba, já fui pra Ferrugem, Farol de Santa Marta, ali perto de Laguna. São lugares que eu amo, tenho grandes histórias
maravilhosas da minha vida quando eu era uma pessoa jovem e não era um político. E tenho, enfim, eu tenho uma memória afetiva muito boa daqui. Mas não dá pra só ter a memória afetiva daqui e gostar de ter histórias e festas, pessoas que vão pra Balneário Camboriú e depois ignorar o papel de Santa Catarina na economia brasileira e as necessidades de Santa Catarina. É um estado, como a gente estava conversando antes, que não está indo bem na área de saneamento básico. Quando a gente pega o ranking de saneamento básico, Santa Catarina vai mal quando comparado com os estados produtivos. Isso precisa ser resolvido. Né? A gente teve marcos regulatórios para melhorar a questão do saneamento, os prefeitos têm que focar nisso, mas definitivamente o próprio governo federal nunca olhou para Santa Catarina como deveria. Bom, isso é um ponto de vista bem autêntico, né? E a gente vê na questão do Marcelo Brigadeiro, como pré-candidato ao governo do estado, também de uma movimentação quase que similar à sua, né? Você tem conversado muito, tu tens... Porque o estado de Santa Catarina, como você falou aqui, né, tem o seu diferencial na questão da produção, exporta muita coisa, né, participa da parte econômica nacional de uma forma muito, muito forte, né? Mas, e no estado, tu tens alguma sugestão? Porque nós temos algumas diferenças aqui no estado por regiões. Tu tem lá, né, o extremo oeste, tem o meio oeste, tem a região norte, tem a parte central ali no Vale do Itajaí, tem aqui a região sul, mas tem dentro disso aí alguns pontos que precisam ser trabalhados. E você falou aqui que o dinheiro não fica, ou não retorna o suficiente para poder dar cobertura nas necessidades da população. E algumas cidades da nossa região aqui tem a questão do saneamento básico, e você falou também na questão das estradas que precisam ter e da infraestrutura de transporte, ferrovia, que nós temos aqui uma concessão da ferrovia Tereza Cristina, que liga aí a puxada do carvão, que vem da região de Criciúma, região carbonífera, para a termoelétrica aqui. Né? Então, essa linha férrea é usada para transporte também de mercadorias, através do Porto de Imbituba, mas também precisa ter uma ampliação disso, ligar os portos, por exemplo. Exato. Tu acha que essa falta de infraestrutura é uma falta de visão, de gestão de quem está lá na ponta para poder fazer? Olha, há sempre uma responsabilidade do político local, mas o problema daqui, assim como o problema do Paraná, que é outro estado que eu também rodei bastante, é um problema que envolve uma perspectiva de Brasil. Os estados que pagam a conta, eles não recebem o dinheiro para investir na infraestrutura. É o que acontece nos lugares que mais trabalham e geram dinheiro para o Brasil, eles não têm os investimentos em infraestrutura condizentes com isso. E aí você vê, por exemplo, como eu vi no Paraná, a região toda de Cascavel, que é altamente produtiva, que é o oeste deles, igual a região de Chapecó. Tem uma estrada vagabunda para ligar eles lá pro Porto de Paranaguá. E mesma coisa com vocês aqui na região do oeste. Vocês têm uma coisa muito, muito clara sobre Santa Catarina. Santa Catarina é muito diferente por região. O oeste é uma coisa, a região lá do Vale do Itajaí é outra, a região lá norte é outra, a região do litoral é outra coisa. Floripa não tem nada a ver com, sabe, por exemplo, Floripa não tem nada a ver com Blumenau, que o sul já é outra coisa. Tem um estado que ele é muito diverso, com focos econômicos diferentes, mas uma coisa em comum é problemática, a falta de infraestrutura. A falta de estrutura é um problema nítido. É um problema que o meu estado, São Paulo, resolveu. Como? Porque a gente investiu em infraestrutura lá nos anos 70, 80, fez toda a malha de estradas em São Paulo com o governo estadual. Aqui, infelizmente, tinha sido o governo federal, aí você precisa fazer uma concessão, o governo não quer fazer concessão, aí precisa fazer uma obra, o governo não quer fazer. Tem uma história lá de... foi Criciúma lá, foi lá... Não, foi Araranguá? Araranguá. Lá em Araranguá tem uma empresa gigantesca, que é a Pagé, que é uma empresa que faz silos. Uma empresa enorme, acho que uma das empresas que mais fazem silos. Em Santa Catarina tem uma estrutura de silos bem grande por causa do água. Pois bem, ela tá pensando em ir embora porque alaga a região que ela fica. E ela gera milhares de empregos, gera renda real para a cidade. Para fazer a obra, para não ter mais alagamento, a prefeitura tem o dinheiro. Mas o DENIT, que é um departamento federal, ligado à área de estradas e rodagens, o DENIT não faz a obra. Então, não é nem que o governo não tenha o dinheiro do governo federal não liga. Ele tá pouco se lixando. Aí aquela fábrica pode sair de uma cidade, gerar desemprego, mudar a qualidade da vida das pessoas, porque o governo federal não liga. E esse elemento do governo federal não ligar para os problemas dos estados que pagam a conta, me dá ódio. Ódio. Eu vou dar um exemplo. Não é que no governo federal não tinha que fazer isso, tinha, mas caiu uma ponte entre Tocantins e Maranhão. Até saiu os vídeos lá. O governo federal correu e refez uma ponte. Correu. No mesmo ano. Fez uma ponte rapidinho. Eu fui visitar a ponte. Agora lá, a gente olha, aquela ponte foi construída originalmente em 1959. O governo Tocantins, o governo do Maranhão, o Tocantins nem existia, né? Mas o governo do Maranhão nunca se preocupou em fazer a manutenção da ponte. Por mais de 50 anos. Aí a ponte cai, um monte de gente morre, e aí o governo federal tem que correr fazer obra lá. Agora a obra pra vocês não faz? Circula mais mercadoria e mais dinheiro aqui do que lá. Por mais que a galera lá no sul do Maranhão seja muito trabalhadora, mesmo. Um agro muito poderoso, tem gente maravilhosa ali. Agora, por que um faz a obra correndo e para outra ignora?
tem um elemento aqui que, assim, é um governo federal, esse governo do PT, que como vocês não dão voto pra eles não ligam pra vocês. Como vocês pagam a conta, eles não ligam pra vocês. Eu acho isso abusivo. Eu acho isso, assim, uma sacanagem colossal. Eu acho isso muito falta de respeito. Isso precisa mudar. Isso é importante, né? E a mudança também começa pela nossa região, que nós temos aqui também pré-candidato a deputado estadual, temos também pré-candidato a deputado federal, né? Deputado federal Lucas Silveira, aqui de Criciúma. Sim. E estadual que o Cleito Siqueira Silveira, é o Lucas Silveira de Criciúma, e o Cleito Siqueira, aqui candidato a estadual em Tubarão. São candidaturas que já, nesse trabalho de pré, já tem o aval do partido, já está consolidado isso? Sim. Você já tem definido essas nominatas? Sim. Formalmente elas só ficam válidas ali depois da convenção, mas são pessoas que contam com todo o respeito. E eles têm um trabalho junto conosco e estão construindo seu nome junto com as teses do partido. E são pessoas que estão estudando as propostas. É aquela coisa que eu sempre sonhei em ter num partido, que é, o cara não é candidato só porque ele traz voto. Trazer voto se aprende. Eu já elegi muitas pessoas desde que eu comecei a mexer com política. Você aprende a como ganhar voto, como conversar com as pessoas. Agora, ser um bom político dá mais trabalho. Então, o que a gente tá falando? Vamos ensinar primeiro a ser um bom político, que ganhar a eleição a gente ganha. A gente aprende a fazer o trabalho. E essas pessoas estão muito focadas em serem boas lideranças, em estudarem os temas, em saber abordar os problemas. E isso vai criar algo que eu acho fundamental, uma elite de bons políticos. O que eu quero criar com o nosso partido é, os melhores políticos do Brasil serão sempre os nossos. E as pessoas sabem assim, eu vou votar na legenda do partido porque eu sei que quem estiver lá vai ser bom pra causa. E eu acho que isso vai acontecer e eu tô bem animado com isso.